Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Pedir aos irmãos para abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Graças a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Já ouvimos bastante palavras maravilhosas da parte de Deus, palavras para nos ensinar a viver neste mundo e viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Com a graça de Deus, quero meditar um pouquinho com os irmãos em Isaías, capítulo 53, versículo 5 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, queridos irmãos? Então quero ser breve, vou procurar ser breve aqui, meditar um pouquinho com os irmãos sobre uma palavra em específico que aparece nesse versículo, né? E como que nós chegamos a ele, né? E é a palavra paz. Paz, né? Todo mundo procura ter paz nesse mundo, nessa vida, né? Sempre vemos pessoas buscando paz, às vezes até em casa mesmo, né? Com a família. Tem pessoas que procuram a paz na cidade, onde mora, ou no país, né? Como nós bem sabemos, nesse momento tem guerras acontecendo aí no mundo afora, né? Nosso país já está envolvido, já tentou e ainda tenta de alguma forma buscar um tratado de paz para aqueles países que estão em guerra, né? E isso nunca é bom. Como a guerra está acontecendo lá fora, dependendo das proporções, até um país como o nosso, por exemplo, né, pode sofrer de alguma forma, né? Não com perdas, com mortes, mas de outras formas, por consequência da guerra. Então, nós queremos paz, né? Quem que não quer? Se tem duas coisas que o ser humano busca constantemente na vida, uma delas é ser feliz, como eu já falei outro dia aqui, né? Quando a gente meditou no Salmo 1 sobre a verdadeira felicidade, nós falamos ali que a gente chega à verdadeira felicidade, né? Depende do nosso relacionamento com Deus, o Criador, e depende de quem nós somos, né? E eu diria que não é muito diferente quando a gente fala na questão da paz. Antes de entrar um pouquinho no texto, eu não sei os irmãos quando estão assistindo alguma coisa, alguma série, algum filme, se vocês prestam bem atenção naquelas palavras que é dito, né? O que os personagens falam. Eu estou com essa mania, né? Já faz um bom tempo. Quando eu vou assistir um filme, uma série, alguma coisa, eu presto atenção nas palavras e vira e volta, eu vejo pessoas que tocam nesses assuntos, né? Pessoas que estão buscando felicidade, estão buscando paz. E eu assisti nesses dias uma série, depois eu digo o que era. Eu estava prestando atenção nas palavras, né? Onde dois discípulos ali, né,
de um mestre, estavam seguindo o sonho do seu mestre. O que é que ele queria, o mestre desses 2 discípulos? Ele tinha um sonho de alguma forma encontrar paz para o mundo, um mundo que só vive em guerra, um mundo que só vive em brigas, em confusões, em angústia. E aí, um desses discípulos, desse mestre, né, depois ele acaba morrendo lá na série, aconteceu algumas coisas na vida dele, lá na história, que levou ele a buscar a paz de uma forma diferente, se eu posso dizer assim, né? Depois que ele perde os pais deles lá em meio à guerra, depois que ele perde o melhor amigo dele, né, que também tinha esse sonho de achar paz de qualquer forma e fazia tudo para isso, ele passa a viver o sonho desse amigo dele, ou seja, do seu mestre também. Só que como que ele fez isso, né? Através de guerra também, através de adquirir poder cada vez mais, de ser, eu diria, a pessoa mais poderosa do mundo, para assim subjugar as pessoas e fazer com que, né, as pessoas vivessem em paz, né? Aí ele é detido por o outro discípulo, né, que tenta também achar paz, buscar paz, mas eu diria que fazendo bem, né? Também através da conversa, né? E outras palavras, por exemplo, que aparecem lá no desenrolar da história, é que esse que buscava a paz através do poder, né? Uma das coisas que ele diz lá é que é impossível ter paz num mundo amaldiçoado como este. Pessoal, olha as palavras que aparecem. É impossível ter paz enquanto este mundo for amaldiçoado. Por outro lado, o outro discípulo diz: mas se a paz não existe, eu vou criar a paz. Sabe onde eu ouvi todas essas palavras que eu acabei de citar para vocês? Um desenho animado. Um desenho que eu assistia quando era adolescente, lá no Pernambuco, e aqui agora eu assisto também algumas vezes, né, a continuação da história, que eu nunca tive a oportunidade lá, até porque eu estou assistindo em japonês, então sou obrigado a ler a legenda. E quando eu leio assim, eu consigo gravar bastante coisa. Então foi um desenho animado que eu ouvi tudo isso. Até a palavra fé aparece por lá, onde esse cara que queria achar a paz por meio do poder da força, ele é derrotado por esse outro discípulo e ele diz: mas se o meu mestre acreditava em você, que também era discípulo dele, eu também vou acreditar em você, eu tenho fé em você. Até a palavra fé aparece, né? Um desenho animado. Então as pessoas estão sempre querendo buscar paz de algumas maneiras. O problema é que a gente tem a impressão de que elas não conseguem, né, encontrar isso. Parece que quando a gente olha para a realidade do mundo, nunca vê paz de verdade. Não tem, né? Então, voltando aqui para o nosso texto que eu li com os irmãos, né, onde o profeta Isaías disse que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. As pessoas podem chamar a gente de ignorante, por causa que a gente lê Bíblia e fala que é servo de Jesus Cristo. Por causa da nossa ética, o nosso modo de viver, nós somos muito criticados hoje em dia, né? Por nós dizermos que a única verdade que existe nesse mundo é a de Deus, né? Onde no mundo tudo é relativo, né? O que é bom para um, para o outro é ruim, o que para o outro é ruim, para o outro já é bom, e por aí vai. Mas o problema é que as pessoas não querem encarar a realidade da vida. Como eu citei no desenho,
o desenho animado estava falando de um mundo amaldiçoado. E isso é uma realidade. A realidade é que esse mundo é um mundo que foi amaldiçoado pelo Criador por causa dos seres humanos. Se é que nós cremos verdadeiramente na palavra de Deus, se é que a palavra de Deus é realidade para nós. E se esse mundo foi amaldiçoado pelo Criador por conta do pecado do ser humano, o único que pode resolver isso é Ele próprio, é o próprio Deus, e mais ninguém. Então as pessoas não querem acordar para a realidade, e algumas que acordam para a realidade, elas tentam fugir dessa realidade. Como? Se entorpecendo, através de remédios, ou através de drogas. E eu não vou dizer que isso não funciona, porque funciona. Alguém que toma um monte de remédio ali para se livrar da ansiedade, para se livrar dos problemas, funciona por um momento. Alguém que se droga por causa do que está acontecendo na vida desse mundo, não funciona, funciona por um momento. O problema é que isso só funciona por um pouquinho de tempo. A mente da pessoa fica entorpecida com essas coisas, depois o efeito passa. E quando o efeito passar, a realidade volta para todos. Não tem como fugir disso. Outras podem até buscar um alívio dessa realidade através de terapias, né? Porque a pessoa não quer aceitar a realidade desse mundo. Esse mundo, a realidade é que é um mundo mau, irmãos, por causa do pecado. E como que isso pode ser resolvido, queridos? Trazendo para nós, como cristãos, porque tem pessoas que estão na igreja, mas que buscam a paz no mundo, nos ímpios. Mas aí está o problema: os ímpios não têm paz, diz a palavra do Senhor. Se você ler na palavra de Deus, você vai ver lá em Isaías dizendo assim que os perversos eles são como o mar agitado. Isaías 57:20 diz que os perversos são como o mar agitado, que não pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. E o verso 21 de Isaías 57 diz: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. E se para a pessoa que não está salva em Jesus Cristo, se nem ela mesma tem paz, como que ela vai passar paz para outra pessoa, se nem ela própria tem? Pensa no cantor, por exemplo, John Lennon, o cara que escrevia músicas, que cantava sobre paz, falava sobre paz, mas ele mesmo tinha paz. Se você for ver a história dele, o próprio filho dele falando alguns anos atrás aí, que ele não conheceu o pai dele era um cara truculento, que só tratava mal ele, a mãe. O cara não conseguiu ter paz com os próprios parceiros dele, que atingiram a fama, uns 3 amigos de infância lá, ficaram famosos, mas não deu para seguir junto, porque e como um cara desse vai ensinar a paz para os outros, se ele mesmo tem? Não é complicado? Então, queridos, eu queria falar aqui sobre paz, né? Sobre a paz objetiva e a paz subjetiva. A paz objetiva é algo, aquilo que acontece fora de nós, mas para nós termos esse tipo de paz, né, tem que alguma coisa acontecer. Quando falamos de paz, a paz do mundo, como que o mundo define paz? O mundo vai definir a paz como um momento calmo, tranquilo, como uma trégua de algum conflito. É assim que o mundo vai definir paz. Mas a paz bíblica da palavra de Deus é totalmente diferente disso, né? Qual é a definição da paz bíblica, né? A palavra shalom, que aparece muitas vezes no Antigo Testamento,
né? É a palavra pela qual os judeus, em um certo momento da história, começaram a usar como saudação, né? Ali a partir do livro de Juízes e de 1 Samuel. Então, o shalom de Deus, quando um judeu falava shalom, o que ele estava querendo falar? Estava querendo falar de uma paz, né? Que significa um desejo de plenitude, né? Um desejo de satisfação, de realização, sabe? Aquilo da bênção de Arão, por exemplo, lá em Números 6, né? Do 24 ao 26, naquela bênção apostólica, né? Onde Arão falava, abençoava o povo, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, sabe? É algo que vem da parte de Deus, irmão, né? Então, falando aqui da paz objetiva ainda, né, que eu falo que é algo fora de nós, como eu falei que algo tem que acontecer para isso começar a valer em nossa vida, ser realidade, né? E eu já citei aqui para os irmãos Isaías, né, 57, onde ele vai falar aqui: para os perversos não há paz, diz meu Deus, né? E na própria palavra de Deus, nós vemos que os sacerdotes, os profetas, lá na época do profeta Jeremias, eles vinham falando de paz, né? Eles ficavam falando com falsidade, né? A palavra de Deus diz assim, Jeremias 6,13, né? Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Eles curam a ferida do meu povo superficialmente, né? Dizendo paz, paz, quando não há paz. Isso é Deus falando através do profeta, né? E o que mais, né? Falando sobre essa paz objetiva que está fora de nós. Por que nós não conseguimos ter essa paz? Porque a palavra de Deus, ela diz que nós somos, para quem não é cristão, nós somos inimigos de Deus. Se nós somos inimigos sem Cristo, né? Se o ímpio é inimigo de Deus, como que ele vai ter paz? Tendo uma mente inimizade contra o seu próprio Criador, né? Ou então Paulo, quando ele diz em Colossenses 1,21: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Tiago 4,4 vai dizer que os infiéis, né? Infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como que a gente vai ter paz desse jeito, irmãos? Se a pessoa vive num estado de inimizade, não tem como, né? E como que a gente pode tratar dessa inimizade, né? Olha aí para o versículo que a gente acabou de ler de Isaías 53,5. Olha o que outra pessoa teve que passar. Que diz que ele, Jesus, né, o profeta está falando aqui cerca de mais ou menos 700 anos antes de Cristo vir a esse mundo, né? Essa profecia, e nós sabemos que ela se realizou, né? Diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Não é isso que está dizendo o texto? Isso, né, inclui uma expiação de carne, né? O termo hebraico realmente, né, diz que ele foi ferido em algumas traduções, né? Vai dizer que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ou seja, ele foi perfurado, ele foi pregado na cruz por causa das nossas transgressões, né? E quando você vai estudar o texto direitinho, parece ter algo como um ato de rebeldia, por causa da nossa rebeldia, né? A dor que era sua, que era minha, decorrente dos nossos pecados, nós éramos rebeldes, né?
Então, por causa dessa nossa rebeldia, é que o Senhor Jesus Cristo ele foi traspassado, ele foi furado, ele foi ferido. Não foi por causa de algum pecado que ele cometeu, não, foi por causa do pecado do povo, daqueles que ele veio salvar, que ele veio buscar, que ele veio resgatar, o povo de Deus. Né? E o texto aí diz o quê? Que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Né? Isso aqui indica que ele foi o quê? Ele foi quebrantado. Né? Isso é por causa da nossa maldade nata. Né? Isso significa o quê? No hebraico, que ele foi moído. Né? Significa que ele foi despedaçado. Os irmãos se lembram quando ele está dando a Santa Ceia? Eu acho que na versão se eu não me engano, do pastor Carlos, na RC, vai dizer que ele diz assim: este é o meu corpo que é partido por vós. Ele foi partido, ele foi despedaçado por causa das iniquidades do povo de Deus, daqueles que creem nele. Né? Eu já citei aqui para os irmãos várias vezes, não me canso de citar, naquela aliança que Deus fez com Abraão. Né? Nós sabemos isso, que era a forma que eles fazem a aliança. Né? Deus chamou Abraão: Senhor, como é que eu não vou ter certeza que o Senhor vai me abençoar? Ele falou: pega os animais. Só falou isso, não disse mais nada. Abraão já sabia como proceder. Ele partiu os animais, botou lá metade de frente, um para o outro, fez um corredor e ficou esperando a resposta de Deus. Até que no final do dia disse que veio aquela escuridão. E de repente, né, Deus repete as promessas, falando que ia abençoar ele, e muitos seriam abençoados através dessa lição dele. E então, quando essa aliança era firmada, os dois lados tinham que prometer algo e passavam pelo meio dos animais. E nessa aliança dizia o seguinte: se você não cumprir o que nós estamos acordando aqui, você será despedaçado como esse animal. Só que, para nossa surpresa, Abraão não passou no meio dos animais. Diz que um fogaréu, né, aquela chama, passou pelo meio ali, Deus naquela... qual é a palavra que se usa para isso? Tem uma palavrinha que a gente usa, Mateus, para descrever o que? Quando Deus aparece assim em várias formas. Qual é a palavra? Epifania. Epifania, né? Deus apareceu ali naquela epifania e passou sozinho no meio dos animais, assumindo tudo. Abraão, se eu não cumprir o que eu estou te prometendo, que eu seja despedaçado como esses animais. Só que Deus também estava assumindo tudo a partir ali do lado de Abraão também. Então, volte para o Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz assim: este é o meu corpo que é despedaçado, que é partido por vocês. Né? Então é isso, querido. Ele foi partido por causa da nossa maldade. Né? E o texto continua e diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Está aí. Né? Então, como que nós podemos ter paz? Né? Aquilo que a gente acha que é impossível de conseguir nesse mundo. É possível, sim. É possível. É possível a gente ter paz nesse mundo amaldiçoado. Porque já foi dito aqui, o pastor Carlos falou agora há pouco sobre as lutas que a gente passa, sobre as dificuldades, realmente. Mas a questão é: nós temos paz em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio a tudo que acontece conosco, nós temos paz? Ou nós, quando acontece alguma coisa com nós, ou com algum parente, nós já ficamos desesperados, como se nem conhecesse a Deus? Pensa, queridos. Hoje aqui já foi falado de Pedro. Pense em Pedro antes de Pentecostes: Senhor, eu estou pronto até a morrer por tua causa. Daí a pouco está ele: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. Até praguejou. Esse era Pedro antes de Pentecostes. E depois de Pentecostes, está lá ele e João diante do sinédrio lá. Os líderes da época falam para ele não falar no nome de Jesus Cristo. Ele diz: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Você vai ver o apóstolo Pedro lá preso,
pelo rei Herodes, ia ser morto no outro dia. Como que ele estava? Dormindo. Vê, quando alguém tem a paz de Deus, quando alguém está em paz com Deus, e quando tem a paz de Deus dentro de si, que é a paz subjetiva, a paz que está dentro de nós, que eu vou falar mais para frente, é totalmente diferente, irmãos, né? Então, Isaías mostrou aqui para nós como que a gente pode ter paz, que é por causa do castigo que Jesus Cristo sofreu, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Romanos 5:1 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Colossenses 2:13 diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Ou então Colossenses 1:22 que diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, como eu já disse, os cristãos são pessoas que são realistas, que olham para o mundo como ele é, que olham para o mundo e não vai ficar dizendo assim que esse mundo é uma maravilha, né, que nada de mal acontece, que as pessoas são todas boas. Não é dessa forma. Nós temos que olhar para o mundo como ele é, a realidade, né? E só tem como a gente chegar a ter paz, uma paz fora de nós, quando o nosso pecado é tratado. E não tem outra forma de isso acontecer a não ser através de Jesus Cristo. Porque se tivesse outra forma, irmãos, qualquer um de nós faria qualquer coisa para encontrar isso. Né? O Davi, se eu não me engano, em algum salmo, ele vai dizer assim: Senhor, tu não quer sacrifício de animais, porque se tu quisesse, do contrário, eu te daria. Se o Senhor quisesse, né? Ou então no Salmo 130, num dos versículos lá, vai dizer assim: contigo está o perdão para que te temam. Então, só Deus pode tratar o nosso pecado, tratar a nossa inimizade com Ele mesmo, é através de Jesus Cristo, não tem outra forma. Então, quando isso acontece, quando nós somos justificados diante de Deus, que é algo que acontece fora de nós, não é dentro de nós, a justificação está fora, é algo que acontece lá no trono de Deus, quando alguém crê em Jesus Cristo. Então, nós passamos a ter paz com Deus. Amém. Né? A inimizade acaba, a guerra contra Deus acaba, nós temos essa paz subjetiva fora de nós. E a paz subjetiva, ou objetiva, por sua vez, vai trazer a paz subjetiva, né? É aquela paz que agora é dentro de nós, que vai estar dentro de nós, né? Nos levando a agir com paz em todas as situações. Por que eu digo isso? Por causa de Jesus Cristo também. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você vê? Aqui ele está pregando seu último sermão a seus discípulos, né? Daqui a poucas horas ele vai para a cruz. Para quê? Para ser traspassado. Para quê? Para ser moído, para ser despedaçado por causa das nossas iniquidades, das nossas transgressões, da nossa maldade. E ele diz assim: eu deixo a minha paz com vocês. A minha paz eu vos dou. Você está vendo? É algo que está fora de nós. Aí ele fala: eu vou dar a vocês, é um presente.
eu vou dar a minha paz para vocês. Amém. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo, não se atemorize, né? Então, Romanos capítulo 14, né? Eu já falei aqui para os irmãos que a palavra Shalom, ela aparece mais de 250 vezes no Antigo Testamento, e quando chega no Novo, então, é uma explosão de paz, né? Os textos que algum texto já foi, o pastor deu aqui, o versículo 2 de 1 Pedro, capítulo 1, a saudação dos apóstolos, para ver que eles começam como? A voz, graça e Paz. da parte de Deus. Deus nosso Pai, do que mais? E do Senhor Do Jesus. Senhor Jesus Cristo. Você vai ver isso em todas as cartas do Paulo, como saudação. Vai ver eles colocando sempre essa palavra em meio a alguns ensinamentos na Bíblia, na palavra de Deus. E eu selecionei apenas poucos versículos aqui, né, para exemplificar o que eu estou falando, né? Palavra paz em grego, que é eirene, né? Palavra paz em grego, ela vai aparecer muito mais do que no Antigo Testamento. Então Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 15:13 diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia. Glória. E não só isso, queridos. Aleluia. Louvado seja Deus. Você, nós somos alguém que realmente tem essa paz. Nós somos como o salmista no Salmo 4, se não me engano, um dos versículos aqui, ele vai dizer assim: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Né? Será que nós somos desse jeito? Se não for assim, irmãos, nós temos que pensar direito, né, naquilo que nós professamos. Por quê? Né? A paz, como está em Gálatas 5:22, é um dos frutos do Espírito. Todo cristão, ele tem essa paz de Deus, porque, como já foi ensinado aqui várias vezes, o Mateus já trouxe até 7, fala sobre o Espírito Santo. Quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo, diz que ele é selado com o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito da promessa, aquele que Jesus falou lá em João, no sermão lá, no capítulo 16, se eu não me engano, que ele fala do Espírito Santo, do outro Consolador que ele envia da parte dele e da parte de Deus, para estar para sempre com vocês. E se esse Espírito Santo está em nós, esse dos vários frutos do Espírito, ele vai estar em nós. Amém. Esse Aleluia. fruto chamado paz, né? Como está em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e Paz. paz, né? Está logo no início do versículo. Então, todo cristão tem que ter essa paz de Deus reinando no seu coração, né? E ainda, 2 Tessalonicenses 3,16 diz: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Você vê? O Deus da paz. Filipenses, o apóstolo Paulo, nós sabemos que quando ele escreveu algumas de suas cartas, ele estava preso. Mas ele diz assim: olha, eu não digo isso, irmãos, como que por necessidade, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, seja na fartura, seja na escassez, seja como for, em todas as circunstâncias, ele está em paz, por causa daquilo que ele tinha, a presença de Deus, pelo Espírito Santo, sempre ali com ele, ali, né? Onde ele vai até escrever assim para os filipenses, né? E a paz de Deus, no capítulo 4, versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, desculpa. Então, é isso, né?
falei que ia ser breve, mas até que eu acabei demorando, né? Por causa da historinha que eu contei de desenho. Portanto, nós temos que ter essa paz de Deus reinando no nosso coração. Os problemas vão vir, não tem jeito. Como eu disse aqui no início, esse é um mundo que foi amaldiçoado na queda do ser humano. E tem muito mais gente ímpia do que salva nesse mundo. E se essas pessoas não têm paz nem com Deus, nem consigo mesmo, nem com ninguém, os problemas vão vir, não tem jeito. Jesus diz assim para os seus discípulos num certo momento: se falaram mal de mim, né? Imagine de vocês, Jesus que era santo, que procedia bem em todas as suas obras, né? Mas Ele nos deixou a paz dele, né? Isso é uma promessa em João 14, 27, que não é só para os discípulos que estavam ali ouvindo, é para você, é para você, é para mim, é para todo aquele que está nele, né? Para todo aquele que está em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo, né? Então Jesus diz assim, olha, em João 16, 33: estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Aleluia. Então, você acredita em irmãos quando estão pregando por aí que diz assim: venha para Jesus e os problemas já eram, os problemas vão acabar, vai ser só alegria, você vai ter paz pro resto da sua vida, nada de ruim mais vai te acontecer? Se algum de vocês acredita nisso, vocês vão se decepcionar em algum momento da sua vida, porque o problema vai vir. E aí o que vai definir como que você vai encarar esse problema, essa dificuldade, essa aflição, é se você tem essa paz em Deus e essa paz de Deus reinando no seu coração. Amém, queridos? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, graças a Deus, né, irmãos?